Muito bem, vamos passar para o Ministério da Palavra. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Preste muita atenção, não é? Consagre esse tempo mesmo ao Senhor agora, não fique distraído no seu celular. Preste muita atenção na palavra do Senhor. Diz assim, Efésios 5, 18 até o 21. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado Senhor por esse domingo, é o primeiro dia da semana. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de nós consagrarmos essa primícia da semana ao Senhor, consagrarmos mesmo esse domingo ao Senhor, para que toda a nossa semana seja abençoada como nós aprendemos hoje. Ó Deus, e também nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a igreja espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, e como igreja do Senhor, nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Declaramos que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor marque a nossa vida nessa noite com a Tua palavra. Que o Senhor imprima no nosso coração essa palavra, em nome de Jesus, com a espada do Espírito. Amém e amém. Nós oramos e te agradecemos, amém. Se você querer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Eu vou voltar nesse texto aqui, mas semana passada, quem esteve aqui com a gente, o pastor Genildo esteve aqui, né, semana passada, no domingo. Foi muito legal, muito top. Eu fui muito marcado por aquela palavra do pastor Genildo. Ele falou de uma igrejinha, né? Uma igreja que eu batizei de Ephesians Church, né? Então era uma igreja com 12 homens, uma igreja que não impactava a comunidade onde ela estava, uma igreja que não tinha nenhuma relevância ali, apesar dela ter um pastor top. Não é? A Bíblia fala do Apolo, que era o pastor daquela igreja, que era um homem que conhecia profundamente as Escrituras. Fala que ele era poderoso nas Escrituras, é assim que a Bíblia apresenta o Apolo. Mas uma igreja sem poder, uma igreja sem expressão, uma igreja que não, realmente, ela não era sal na comunidade, ela não era luz do mundo. Uma igreja que não crescia, apesar de estar muitos anos ali. E a Bíblia diz então que o apóstolo Paulo chega ali em Éfeso, Atos 19, e ele reúne aquela igreja, que tinha 12 homens. Claro, no registro ali, com certeza alguns eram casados, tinham algumas crianças, mas fala de 12 homens. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez uma pergunta para eles. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele viu que tinha alguma coisa errada. Porque a igreja é como um grão de mostarda que depois que ele é plantado, ele cresce e ele se transforma num grande arbusto e os pássaros de todos os lugares vêm se abrigar nele. Essa é que é a igreja saudável, é uma igreja que cresce. A Bíblia diz que a igreja primitiva, todo dia o Senhor acrescentava a ela os que iam sendo salvos, não é? Então o apóstolo Paulo fica preocupado, faz essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Olha só, que tragédia, né? Uma igreja que tinha um pastor excelente, uma igreja que já estava lá há anos, mas uma igreja que não sabia nada sobre o Espírito Santo. Que absurdo. O apóstolo Paulo então coloca as mãos sobre ele, começa a orar, começa a invocar o Espírito Santo sobre eles. A Bíblia diz que alguns deles eram batizados no Espírito Santo, alguns falavam em línguas, outros profetizavam. E essa história termina falando que aquela igreja, a Ephesians Church, ganhou para Jesus toda aquela província da Ásia. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas. As pessoas levavam os lenços e os aventais do apóstolo Paulo e eram curadas e libertas. Irmão, o poder de Deus foi derramado sobre aquela região toda, e toda aquela região recebeu Jesus. Quem está comigo aqui?
Nós ouvimos isso na semana passada. Eu saí daqui, irmãos, aleluiado. Não é? Eu fiquei pensando muito sobre o que nós ouvimos, mas o pastor Genildo tratou muito do porquê. Ele falou muito sobre por que nós precisamos do Espírito Santo. Eu passei a semana toda perguntando para Deus como eu recebo o Espírito Santo, como que eu me encho do Espírito Santo. Eu vejo na igreja primitiva, por exemplo, as pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Lembra quando o Pedro cura, né? O Pedro e o João curam um homem, um paralítico na porta do templo, e por causa disso eles foram presos. Eles foram presos por causa disso, foram prestar depoimento, explicar o que eles fizeram, não é? E quando ele estava ali prestando depoimento, irmão, pensa, eles estão cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 4:8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse a autoridade do povo. Sabe, irmãos, ele falou com autoridade, ele falou cheio do Espírito Santo. Ele disse no versículo 4, no capítulo 4, versículo 10, tomai conhecimento de que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vocês. Aleluia. Está percebendo? Um homem cheio do Espírito Santo, ele é ousado. O ex-covarde Pedro, que negou Jesus, está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de ousadia. Diga assim comigo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Não, mas fala cheio do Espírito Santo, vamos lá. Fala assim, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós somos ousados, não tem medo, não tem covardia. Tem uma paixão no nosso coração. Atos 4:1 fala que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Percebe? Percebe? Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é ousada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ousada. Não é? Uma pessoa também cheia do Espírito Santo, o mundo espiritual se abre para ela. Olha o que diz Atos 7:55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os céus e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à sua direita. Percebe? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ousada. Uma igreja cheia do Espírito Santo é ousada para pregar a palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o mundo espiritual se abre para ela. Ela recebe esses dons, ela tem percepção no mundo do Espírito. O Estevão vê Deus sentado no trono, na sua glória, Jesus à sua direita, ele está cheio do Espírito Santo. Outra coisa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem autoridade espiritual. Lembra quando o Paulo estava pregando? Ele estava pregando e tinha um cara lá, o governador. Já pensou, irmãos, o governador sentado aí? Já pensou o ratinho aí, prestando atenção na palavra de Deus? Não é? E aí o Paulo está pregando e está lá o governador Sérgio Paulo, ligado na palavra. Rapaz, o cara está muito interessado, só que ele estava com o guru dele, que era um cara chamado Bar Jesus. Era um cara que, na verdade, dependia financeiramente dele. O governador Sérgio Paulo pagava ele para receber os conselhos do guru. Mas quando ele começou a ouvir a palavra de Deus, ele ficou tão interessado, tão apaixonado, que o guru percebeu que ele estava em perigo. E ele começou a atrapalhar o Sérgio Paulo. Ele começou a chamar a atenção do Sérgio Paulo, distraiu o Sérgio Paulo. Olha, irmãos, o que acontece com um homem cheio do Espírito Santo. Atos 13:9 diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó, filho do Satanás. Ele falou isso. Está aqui, é cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. O cara ficou cego. O Paulo, cheio do Espírito Santo, ordena. Ele não fez uma oraçãozinha lá não, irmãos. Ele ordenou, cheio do Espírito Santo, que o cara ficasse cego para não atrapalhar o culto. Aleluia. Oh, Deus, manda esse poder de novo. Eu estou brincando, não é? Orar para que os irmãos cheguem no horário. Agora, é interessante porque olha o que vai acontecer como consequência. Por isso que eu te falo, irmão, uma igreja cheia do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, faz toda a diferença. Porque olha o que vai dizer o versículo 12 como consequência disso. Então o procônsul, que é o governador, vendo o que aconteceu, creu. Ele creu, aleluia, maravilhado com a doutrina do Senhor.
É uma igreja cheia do Espírito Santo, é um crente cheio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, nem Jesus dispensou isso. Na verdade, Jesus só operava milagres pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como que Jesus fazia milagres? Como que ele curava os enfermos? Como que ele expulsava os demônios? No poder do Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então o homem Jesus, quando esteve aqui, ele deixou a glória de Deus. A Bíblia diz que ele veio como homem. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele abriu mão de tudo isso, ele veio como homem, ele nasceu como um bebê, cresceu, foi criado por uma pessoa, venceu o pecado. Mas irmãos, ele não fez nada na independência do poder do Espírito Santo. Vocês estão percebendo? Então esse é o segredo dos segredos, aleluia. E foi isso que nós ouvimos semana passada. Nós saímos daqui pensando, meu Deus, é mesmo? Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E eu saí também assim. E eu pensei durante a semana como ser cheio do Espírito Santo. Aí eu li esse texto que eu acabei de ler agora. Porque é muito prático esse texto. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Você já percebeu que é fundamental? É fundamental. É o segredo dos segredos. Eu estou começando. Na verdade, o pastor Genildo começou a série, né, que ele falou na semana passada sobre o poder do Espírito Santo no discipulado. Fechando a série de 3 semanas sobre discipulado. E eu estou começando hoje essa série, né? Porque imagina aquela igreja em Éfeso, que não conhecia nada sobre o Espírito Santo. Eles disseram, nós nem sabíamos sobre o Espírito Santo. Por isso que era uma igreja sem poder. Por isso que era uma igreja sem relevância. Por isso que era uma igreja inútil. Não, eu disse, não, eu vou pregar sobre o Espírito Santo, irmão. Até que as línguas de fogo desçam sobre a igreja. Aleluia. Línguas repartidas como de fogo desceu sobre cada um deles. Aleluia. Glória a Deus, amém, queridos? Então, quem quer receber isso? Quem quer o poder? Quem quer ser cheio? Só os que querem ser cheios. Deixa eu perguntar, só os que querem ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Então vamos voltar para o nosso texto, porque tem algumas coisas bem práticas aqui. Então, olha só, irmãos, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual a dissolução, essa palavra dissolução, ela é traduzida, no grego é porneia. Ela fala sobre escravidão sexual mesmo, né? Dissolução. Então, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual que é a comparação que o Paulo está fazendo? Assim como o vinho, né, o álcool, ele domina uma pessoa, ele se apossa daquela pessoa, aquela pessoa faz coisas que ela não gostaria de fazer, que ela se envergonha depois, porque ela está dominada pelo álcool. Nós deveríamos ser dominados e cheios do Espírito Santo ao invés do álcool. Isso que ele está falando. Agora, escuta bem, quando ele fala assim, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção, essa palavra enchei-vos, aqui ela está no gerúndio. Ou seja, ela é uma palavra que significa assim, permaneçam se enchendo. Quem está me entendendo aqui? Ó? Quem está comigo aqui? Quem está ligado aqui? Quem está distraído pensando lá na morte da bezerra? Então olha aqui para mim. Esse enchei-vos aqui continue se enchendo. Continue se enchendo. Continue se enchendo continuamente. Continue se enchendo com perseverança o tempo todo, todo dia, toda hora. Como você se alimenta, você deve se encher do Espírito Santo. Quem está comigo? Amém? Agora, vamos lá. Ele vai falar assim, ó, versículo 19. Falando entre vós com salmos. Isso daí é falar a palavra. Assim que eu me encho do Espírito Santo. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso é louvando mesmo com música, com canções, o Senhor. Assim que eu me encho do Espírito Santo. Que mais? Dando sempre graças por tudo. Quando é para dar graça? Pelo quê? Por tudo. Por tudo. Sabe, um coração grato. Gratidão como estilo de vida. E por último ele diz aqui mesmo, sujeitando-vos uns aos outros, submissão uns aos outros no temor do Senhor. Percebeu? Então essas coisas são práticas. Sabe, a gente ser cheio do Espírito Santo, deixa eu quebrar esse paradigma na sua cabeça, não é um evento.
Você vem, aí você é cheio e vai embora. Não é isso. Isso é uma experiência muito legal. Eu gosto disso. Eu sou pentecostal, não é? Eu gosto dessa cosquinha que o Espírito Santo faz na gente. Mas não é sobre isso. É você continuar se enchendo. É você estar sempre cheio. Quem está me entendendo? Não é? E para você ser essa pessoa cheia, e você viu as consequências de uma igreja e de uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é? Agora, o que é que você tem que fazer? Quem está pronto? Quem está pronto? Então, são essas 4 coisas que nós vamos ver hoje aqui, não é? Então, a primeira coisa aí, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, diga comigo, falando a palavra. Falar a palavra. Efésios 5,19, falando entre vós com salmo. Então, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Não responda em voz audível, responda para você, sobre o que você está falando, sobre o que você conversa. Porque o que você está falando está denunciando o que está no seu coração. Você está cheio disso que você fala. Quem está comigo? Não é? Quer saber do que está cheia essa pessoa? Fique com ela um tempo. E você vai saber do que o coração dela está cheio. Agora presta bem atenção. Então, falando a palavra, irmãos, é a primeira coisa. Olha o que diz Josué 1,8. Olha o que Deus falou para Josué, porque o Josué está em crise aqui, né? O Moisés acabou de morrer. O Moisés que abriu o mar. O Moisés que fazia chover codorna. O Moisés que tirava a água da rocha. O poderoso Moisés morreu. E agora o Josué assumiu. Ele está apavorado com essa missão. E Deus chama o Josué para conversar. E ele vai dar o segredo dos segredos para o Josué. Ele vai dizer aqui em Josué 1,8. Josué, você quer ter sucesso? Você quer ser bem sucedido nessa missão? Quero. Então você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, Josué 1,8. Não cesses de falar. Não cesses de falar desse livro da lei. Uau! Isso é falar a palavra, isso é falar a Bíblia. Sabe, ter versículos mesmo na cabeça, decorar. Lembra de Jesus lá no deserto? Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque Deus tinha acabado de falar para ele, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Lucas capítulo 3. E aí, Jesus vai para o deserto, Lucas capítulo 4. E Satanás diz, se tu é mesmo o Filho de Deus, faz um milagre aí para eu ver. Ele diz, eu não vou fazer milagre nenhum, não preciso. Porque está escrito, diga, está escrito. Você sabe dizer está escrito? Você sabe dizer está escrito? Jesus diz está escrito e ele recita Deuteronômio 8,3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Você percebe Jesus cheio da palavra? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que ser, em primeiro lugar, capaz de falar a palavra. Mas aí o Josué continua, Josué 1,8 continua. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes de falar, medita nele de dia e de noite. Irmão, você não vai dar conta de falar se você não lê a Bíblia. Mas não é só aquela leitura religiosa, né? Tinha uma pessoa, né, amor, que a gente conhece, que ela tinha lido a Bíblia 50 e tantas vezes, mas não sabia nada da Bíblia. Nada, mas não sabia nada. Não só não sabia, como não praticava. A vida era uma tragédia, não é? Não adianta você ler a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia. O que é meditar? É você ler com calma. É você ler e aquelas coisas irem entrando. É você ler e ser capaz de falar. Quem está me entendendo? Você assiste um filme e você é capaz de contar os detalhes do filme. Você meditou no filme. Ele está dentro de você. O seu coração se encheu desse filme. E agora você está falando dele. Irmãos, a Bíblia tem que ser assim para nós. Nós temos que ser capazes de dar respostas baseadas na palavra. Vem alguma pessoa com algum problema e tal, conversa com você. Sabe, você linka. É impressionante, irmão. Você linka, sabe, vem aquele link, não é? Tá escrito, aleluia. A Bíblia diz que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, olha só, Deus falando para Josué, se você quiser ser bem sucedido, você tem que falar do livro da lei, mas antes você precisa meditar nele, de dia e de noite, ou seja, tem que ser uma prioridade na sua vida. Aí ele fala, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Quando que você vai ser capaz de fazer tudo o que está escrito na palavra? Quando você for capaz de falar. E para você ser capaz de falar, você tem que meditar. Ela tem que estar no seu coração. Vocês estão me entendendo?
E aí, o final desse versículo 8 diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Fala do livro, mas antes medita no livro. Você vai obedecer o livro, e aí você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Glória a Deus bem forte. Ai, aleluia. A boca fala do que está cheio do coração. Uma coisa que eu meditei essa semana, que assim, foi uma coisa nova para mim mesmo, assim, sabe, para o Jackson. Foi uma coisa nova, porque olha só, escuta bem, presta atenção, uma revelação, presta atenção. Sobre, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar cheio da palavra. É a primeira coisa aqui. Falar entre vós com salmos. Eu tenho que ser capaz de conversar sobre isso. Não é? Eu sei tanto, né? Eu não sei nada, mas o cara sabe tanto sobre o Flamengo, meu amigo. Ah, beleza, não tem problema não, tá, beleza. Sabe tanto sobre o Palmeiras, sobre o campeonato do não sei o quê. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa útil para o Satanás. O que ele sabe da palavra? O que ele sabe da Bíblia? O que ele está meditando? Ele sabe do detalhe do cara que chutou, que não sei o que fez. Ele sabe tudo. Sabe todas as fofocas futebolísticas. Mas não sabe a palavra. Para que serve isso, irmãos? Estão comigo? Aí o cara quer ser cheio do Espírito Santo no domingo. E a culpa é do pastor se ele não sentir nada. Né? Eu estou rindo para não chorar. Mas quando eu estava lendo essa semana sobre isso, a gente tem que ser cheio da palavra. Aí eu li quando Jesus fala assim, né? Olha, se eu não for, ele fala para os discípulos, eu preciso ir. O discípulo não estava entendendo nada. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Espírito da verdade. E Ele vos guiará toda a verdade. Ele me glorificará. Ele fará vocês lembrarem o que eu ensinei para vocês. Ele vai estar convosco e em vós para sempre. Eu estive com vocês. Eu estive convosco. Eu era Deus convosco. Mas Ele vai ser Deus em vós. Por isso que é melhor que eu vá. Mas uma coisa interessante, quando Jesus fala assim, Ele me glorificará. Quando eu li isso, aí eu falei, uau. Então a função do Espírito Santo dentro de mim, uma delas, né, porque tem uma lista ali em João 14 até o capítulo 16, uma lista de coisas que o Espírito Santo ia fazer, mas uma das coisas é que Jesus seria glorificado. Entende? Então veja bem, a função do Espírito Santo, uma delas é glorificar Jesus. Agora, irmão, Jesus é a palavra. Não é isso? João 1:1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então quando você se enche da palavra, você está se enchendo de Jesus. E aí, o Espírito Santo que já está em nós, quando ele se liga com essa palavra, acontece o poder. O poder se manifesta. Vocês estão comigo? Por isso que Jesus fazia tantos milagres. Por isso que o apóstolo Paulo operava tantos milagres. Por isso que a igreja primitiva operava tantos milagres. Porque a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam cheios da palavra. E o Espírito Santo neles fazia com que a palavra virasse uma dinamite dentro deles. Vocês estão me entendendo? Lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando fala assim, que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava lá, mas continuava em trevas, continuava um caos. Mas aí Deus liberou a palavra, haja luz. E quando a palavra se ligou com o Espírito, irmãos, o universo se formou. Vocês estão ligados? Quando o Espírito que está dentro de você se conecta com a palavra que você coloca para dentro, irmãos, poder, milagre. Como que eu sou cheio do Espírito? Quando eu sou cheio da palavra. Estão comigo? Aleluia, glória a Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Adivinha o que você tem que fazer? Tirar sua Bíblia da prateleira e voltar a lê-la. Amém, queridos? Muito, muito, muito forte isso. Muito bem, então a segunda coisa aqui, baseada aqui no nosso texto de Efésios 5. Então a primeira coisa, bora voltar para o nosso texto. A primeira coisa, ele diz, versículo 19, falando entre vós com salmos. Ou seja, falar a palavra, mas para falar a palavra, tem que meditar na palavra. Se eu medito na palavra, eu sou capaz de
não só falar, mas de obedecer a palavra. E quando eu falo e obedeço, eu sou bem sucedido no que eu faço. Quando a palavra está dentro de mim, o Espírito Santo se une a ela e o milagre acontece. Uau! Aí o apóstolo Paulo explica isso para a igreja em Éfeso. Ele diz, vocês estão cheios da palavra, top. Mas você não tem o Espírito Santo. Você não sabe nada sobre o Espírito Santo. Vocês precisam das duas coisas juntas. É o fogo e a gasolina. Quem está me entendendo? Né? Tá bom, a segunda coisa aqui no nosso texto ele fala, então falando entre vós com salmos, ou seja, é a palavra, né? Coloca lá para mim, Cris. Já está lá, né? Falando a palavra. E a segunda coisa que ele fala é entoando e louvando de coração ao Senhor. Como? Com hinos e cânticos espirituais. Uau! 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 Sabe, é cantar mesmo, irmãos. Sabe, você tem cantado, você tem louvado. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro em silêncio, né? Passa o dia inteiro em silêncio, crente em silêncio. Rapaz, liga, coloca esse... Aí o cara fala assim pra mim, pastor, é pecado ouvir John Lennon e Beatles? Eu digo, olha, irmãos, eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque depende da música, né? Depende do conteúdo da música, mas pra que mesmo? Se tu pode louvar a Deus, se você pode, rapaz, cantar um cântico de adoração, de louvor ao Senhor, que isso vai te encher do poder do Espírito Santo, para que você vai ficar cantando a música do Satanás? Para quê? Ah não, pastor, não é uma música do Satanás, é uma música romântica. Beleza, eu não estou falando contra não, tá? Eu não estou falando contra não. Mas o que eu estou te falando é inútil. Não é? É inútil. Você pode cantar para Deus, você pode cantar cânticos espirituais, a Bíblia fala. Eu lembro quando a gente era criança, que eu ia para casa da minha avó, né? Faz um pouquinho de tempo, né? E a minha avó, rapaz, ela conhecia todo. E eu lembro aqueles hinos da harpa, antigamente. Vocês não sabem, só quem sabe é o Antônio. O Antônio conhece mais do que eu, né? Aqueles hinos, rapaz, eles cantavam a palavra de Deus. Cantavam a palavra. Muita coisa que eu sei hoje, muitos versículos que eu decorei, não é? Foi cantando a palavra com a minha avó. Entende? Meu irmão, nós temos que voltar a louvar o Senhor, a encher o nosso coração, não é? De louvor e adoração. Então, além de você encher seu coração da palavra, você tem que louvar a Deus. Uma história que marca muito para mim na Bíblia é a história do rei Josafá, né? Olha só como quando nós louvamos, nós atraímos o poder do Espírito Santo. O Josafá recebe a notícia, 3 nações se juntaram, estão dobrando a esquina. Vai ser o fim do mundo para ajudar. Vai ser o fim do mundo, eles vão destruir tudo. É o fim do mundo. Está anunciado o fim do mundo para ajudar. E aí, beleza, o Josafá, a Bíblia diz que ele ficou apavorado, que ele teve medo, juntou a nação para orar e para jejuar. Eles oraram e jejuaram. Ele recebeu uma palavra de um profeta. O profeta disse, você não vai ter que lutar essa guerra não é sua, é do Senhor. Fiquem parados e você vai ver o livramento que o Senhor vai operar. Irmão, o que esse cara doido faz? Ele está lá o exército pronto para ir e ele diz, parem. Deus mandou para. E ele chamou os músicos levitas para ir para frente do exército e começarem a cantar uma canção de ação de graças. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Essa era a letra da música. E eles começaram a cantar aquela canção. E ninguém estava entendendo nada. O Josafá, os caras vão chegar e vão passar por cima de tudo, vão destruir tudo. E o cara está cantando. E o cara está louvando. Com toda a nação. Irmãos, eu acho que eles se envolveram tanto naquela música, eu acho que veio tanta unção. Estava igual o louvor hoje, ungido, não é? E aí eles, capaz que eles esqueceram a guerra, moço. Quem está me entendendo? E eles começaram a louvar e louvar. E aí olha o que vai acontecer. Segundo Crônicas 20, versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas, confusão, a palavra no hebraico. Pôs o Senhor confusão contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe, irmãos, eles começaram a se matar um ao outro e os caras cantando ali, louvando ao Senhor no meio daquela crise. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Tem alguém em crise aí? Levanta a mão, só eu vou ver. Tem alguém passando por uma tribulação? Você está cantando?
Você está se enchendo da palavra? Você está louvando o Senhor? Paulo e Silas na prisão, estão presos por um crime que eles não cometeram, só porque eles libertaram uma moça, não é? Eles estão presos lá, vão ser mortos no dia seguinte. A Bíblia diz que à meia-noite, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho do terremoto, atraiu o Espírito Santo, atraiu o poder de Deus. Se você começa a louvar, você vai atrair o poder de Deus sobre a sua vida. Quando você se enche da palavra, o Espírito Santo que está dentro se junta com a palavra e vira uma dinamite. Quando você começa a louvar, a despeito da crise que você está passando, você atrai a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que os alicerces da prisão sacudiram, abriram-se todas as portas e saltaram-se todas as cadeias. Diga, falando a palavra. Diga bem forte, louvando a Deus. Essa semana eu ouvi um testemunho, eu já tinha ouvido, mas eu ouvi com mais detalhes, de um cara chamado Horatio Spafford. 1873 mais ou menos. Ele era um advogado de Chicago, nos Estados Unidos, um cara muito rico. E aí aconteceu aquele grande incêndio de Chicago, bem famoso, a gente já ouviu falar sobre ele. E ele praticamente quebrou, ele praticamente faliu. Irmão, no meio dessa crise desse cara, ele está passando por tudo isso, ele perde um filho. Um filho dele, acho que é adolescente, morreu. Não sei qual foi o motivo da doença, da morte, mas ele morreu. E pensa, irmão, aí juntou a crise financeira do cara, o cara maior crise, perde um filho, irmão, eu não gosto nem de pensar nisso. Perder meu Deus do céu, não vou nem repetir, aleluia. É muito, muito poderoso. Aí a esposa dele convenceu ele, amor, vamos fazer uma viagem de férias, precisamos sair daqui, vamos passar um tempo na Inglaterra. Tirar umas férias na Inglaterra. Naquele tempo só dava para ir de navio para a Inglaterra, né? E ele concordou. Então foi ele, a esposa e as 4 filhas. E eles, quando ele estava subindo no avião, quando ele estava subindo no navio, né? Ele recebeu talvez um telegrama, alguma coisa assim, que era uma coisa de um negócio que era muito importante. Ele precisava resolver isso. Não é? Na crise que ele estava, ele precisava dar atenção para aquilo. Ele explicou para a esposa, amor, eu vou ter que resolver essa situação. Você vai na frente, a gente se encontra na Inglaterra. E elas foram. Passou um tempo, não é? Eu não lembro quanto tempo, ele recebeu um telegrama. Amor, venha imediatamente, só restou eu. O que você faria, pai, marido, não é? Só restou eu. Irmão, esse cara ficou desesperado. Lembra do telegrama, né? Acho que vocês não lembram, né? Mas eram poucas palavras, né? Eram poucas palavras. Eu lembro do telegrama. Né? Não é que eu sou velha, que está indo muito rápido. Eram poucas palavras, porque era muito caro. E quanto mais palavras, mais caro ficava. E aí, irmãos, esse cara vazou para a Inglaterra. E quando ele chegou lá, aí ele descobriu que teve um naufrágio, esse navio naufragou e morreram as 4 filhas dele, não é? Só sobrou ele e a esposa. Então eles foram para o lugar, ele queria ver o lugar aonde aconteceu. Eles foram ali de navio para aquele lugar. E ali, em cima, olhando ali, ele sentiu uma paz, a paz que excede todo o entendimento, uma coisa tão inexplicável. E ele recebeu a letra de um hino, não é? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de ser. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem lembra dessa música? Meu Deus! Bora cantar, Michele? Me ajuda aí. Michele e Eriel, vamos cantar esse pedacinho da música. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
e sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu irmão, me dá vontade de chorar, de saber que esse cara compôs essa música no meio disso tudo que ele estava vivendo. Irmãos, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa ali, que esse cara compôs uma música que impacta a nossa vida 2 séculos depois. Estão me entendendo? Toda vez que nós louvamos o Senhor, nós atraímos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Toda vez que nós nos enchemos da palavra de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo, porque a função dele é glorificar Jesus. Deixa eu terminar o terceiro ponto. Então, o terceiro ponto, grita aí, gratidão como estilo de vida. Só me lembra o primeiro. Falando a palavra. Qual que é o segundo? Louvando a Deus. Agora, qual que é o terceiro? Gratidão como estilo de vida. Olha o que diz então Efésios 5:20, o nosso texto, a continuação, não é? Então, o 19 diz para nós falarmos entre nós com salmos. E também diz que é para nós entoarmos cânticos de louvor ao Senhor. E aí o 20 vai dizer, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Meu Deus. Irmão, não é fácil a gente dar graça por tudo. Perdi o emprego. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor está no controle. Se eu perdi esse emprego, porque o Senhor tem algo melhor para mim. Aleluia. Irmão, não é fácil. Não é? Mas a Bíblia diz que é para nós darmos sempre graças por tudo, sempre e por tudo. Então, veja bem, grita aí comigo, gratidão como estilo de vida. Então, a gratidão como estilo de vida, porque dar graça sempre e por tudo é gratidão como estilo de vida. Eu sei que todos vocês aqui agradecem, né? Você recebe alguma coisa de alguém, você, muito obrigado, você é educado pelo menos, né? Deus, você vê que Deus te deu um milagre, você agradece. Mas irmãos, nós também agradecemos pelo que nós não entendemos. Nós agradecemos pelo que nós perdemos. Sempre. Por tudo. Então, isso é gratidão como estilo de vida. E deixa eu te falar. Assim como a gente ser cheio da palavra, a gente é cheio do Espírito Santo. Assim como a gente louvar o Senhor, a gente é cheio do Espírito Santo. Eu te mostrei. Assim mesmo, quando a gente desenvolve esse estilo de vida, de ser gratos a Deus, nós atraímos o poder do Espírito Santo. Quer ver? Olha o que diz João 6. Fala aqui, olha só o que diz João 6:11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Olha lá. Então, ele tem uma demanda. Ele tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É um problemão, não é? As pessoas estão indo embora do culto. Tem gente desmaiando de fome. Os discípulos dizem, acaba o culto. Ele fala, não vou acabar. Vamos dar de comer para eles. Mas nós não temos. O que é que nós temos? Aí eles dizem 5 pães e 2 peixinhos. Não é? 5 pães e 2 peixinhos. Aí o que é que Jesus faz? Presta atenção. Jesus tomou os pães e deu graças. Ele agradeceu por aquele pouquinho. Mano, 5 pães. 2 peixinhos não dava para eu alimentar nem vocês. Não é? Imagina Jesus agradecendo. Sabe, a capacidade da gente perceber que o que a gente já tem. Sabe, a capacidade de nós não focarmos no que nós não temos, mas de nós focarmos naquilo que nós já temos. Lembra da viúva, do azeite? O profeta pergunta para ela precisa de um milagre para pagar a dívida. Os credores estão lá querendo levar os filhos para serem escravos. Ela não está desesperada. O profeta vai lá conversar com ela e pergunta para ela, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? O que é que ela responde? Não tenho nada. Ela está focada no problema. Não é? Não. O profeta fica olhando para ela. Com aquele olhar cheio do Espírito Santo. Fica olhando, cheio de amor. Que ela fica constrangida. Ela lembra. Eu lembrei. Eu tenho uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. O profeta disse, é isso. É isso. Você já reconheceu o que está à sua disposição. Irmãos, nós precisamos ser gratos pelo que nós já temos. Pastor, mas eu não tenho nada. Tem sim, você está vivo. Pastor, eu não tenho nada. Você está me ouvindo?
Milhares de pessoas não ouvem, sabiam? Vocês estão me vendo? Estão vendo como eu sou lindo? Por dentro. Porque vocês têm olhos. Irmãos, meu Deus, isso é um milagre, não é? Eu sou fascinado com a visão, não é? Eu sou fascinado com... É muito inteligente. Esse dia eu estava vendo um cara falando, um médico falando, um oftalmologista. Ele disse assim, a visão prova que Deus existe. Ele fala de não sei quantos neurônios, do complexo. Ele fala que nós temos... Ele fala lá da medida de fios elétricos dentro dos olhos. E eles são todos encapados, porque se eles se tocassem, daria um curto-circuito. É tudo elétrico aqui. Tudo elétrico. Ele disse, a visão prova que Deus existe. Meu irmão, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos, né? Eu sempre agradeço pelo que eu tenho dentro de mim, né? O Steve Jobs não conseguiu comprar um pâncreas para ele, morreu. Morreu com câncer no pâncreas, não é? Eu nem poderia vender o meu para ele, porque não tem transplante de pâncreas. Não é? Irmãos, eu sou bilionário. O cara já morreu. Ele criou tudo que ele criou. Estamos aí com o nosso iPhone 18, é isso? Sei lá. Mas o cara já foi. Já foi. Eu estou aqui. Graça. Eu tenho muito para agradecer. E vocês? E outra coisa, irmão. O meu nome está escrito no livro da vida. Amém? Já pensou quando eu chegar no céu? Quando eu chegar no céu, aí alguém vai mostrar o livro. Vai estar lá. Jackson Mendes da Conceição. Por quê? Pelo que eu fiz? Não. Pela obra de Jesus na cruz eu criei. Uau! Recebi tudo isso de graça. Irmão, tem muita coisa para a gente agradecer. Vocês estão comigo? Gratidão como estilo de vida. Então, quando Jesus está na frente do sepulcro do Lázaro, que ele está morto, Jesus não está focado na morte, ele está focado na vida. E ele fala assim, olha, João 11:41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Irmãos, ele agradeceu antes do Lázaro ressuscitar. Vocês estão comigo? E aí o poder do Espírito Santo veio e ressuscitou o Lázaro. Vocês estão entendendo? Quando nós agradecemos, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Cutuca esse crente que está aí perto de você, diga assim para ele, você quer ser cheio do Espírito Santo? Pergunta para ele, você quer ser cheio? Aí o que ele respondeu? Então fala assim para ele, então para de reclamar. Agradecer pelo que nós já temos. A Meila compartilhou comigo ontem, né, amor? Achei legal aquela pesquisa lá, que pessoas que têm a mente rica e pessoas que têm a mente pobre, não é? A pessoa que tem a mente pobre, ele fala várias características ali, mas uma delas me impressionou. Ele disse que a pessoa que tem a mente pobre, ela foca nos problemas e nas dificuldades e nas tribulações. A pessoa que tem a mente rica vê oportunidades naquilo. Quantos têm a mente rica aí? Aleluia. E vamos terminar. Então, quem quer ser cheio do Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer? Falar a palavra. Como que eu falo a palavra? Meditando. O que mais que eu tenho que fazer? Louvar a Deus. Quando? Pelo quê? Você vai atrair a presença do Espírito Santo. O que mais? Ser grato. Ser grato. Ser grato e ser grato. Sempre, por tudo. Você vai atrair o poder do Espírito Santo como Jesus. Lembra dos 10 leprosos? Jesus falou, só esse samaritano voltou para agradecer? Uau, ninguém recebeu mais do que ele. Jesus falou, na hora, a tua fé te salvou. Os outros receberam uma bênção, foram curados, mas morreram um dia e talvez sejam no inferno. Aquele que voltou para agradecer, Jesus disse, a sua fé salvou você. Você está salvo eternamente. A gratidão derramou o poder do Espírito Santo ali. Quem está comigo? E para a gente terminar então, grita aí comigo, submissão. Falar a palavra. Louvar a Deus. Ser grato como estilo de vida. Aí grita bem forte, ser submisso. Submissão, vou terminar com isso, Efésios 5:21. Diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
Então é muito interessante isso, irmãos, porque veja bem, é fácil eu dizer assim, olha, porque olha o que está escrito, sujeitando-vos uns aos outros, mas não acaba aqui o versículo. No temor do Senhor. Eu vou me submeter às minhas autoridades por causa do temor que eu tenho de Deus. É como se eu estivesse me submetendo a Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 13, não é? Sejam submissos a todas as autoridades constituídas, porque quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. E trará sobre si mesmo condenação. Como assim, pastor? Presta atenção nisso, eu vou terminar com isso, é muito importante. Muita gente diz assim mesmo, eu não me submeto mesmo a esse líder, porque ele não é perfeito, ele é um homem. Eu sou o crente Adão, só recebo de Deus. Tá, mas veja bem, é muito sério isso, porque a Bíblia diz em 1 João 4,20, aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque uma pessoa que não consegue amar o irmão a que está vendo, não pode, a Bíblia diz, amar a Deus a quem não vê. Isso vale para todos os princípios. Eu digo, não, eu me submeto a Deus. Você não se submete a seu pai? Você, esposa, não se submete ao seu esposo? Você, filha, não se submete aos seus pais? Você, líder, não se submete ao seu líder? Não é? Que está vendo, você está vendo essas pessoas. Você não se submete a Deus. Quem está comigo? Por isso que, irmãos, Deus não se manifesta aonde tem rebelião. Deus não se manifesta onde tem rebelião. Amém, queridos? O Espírito Santo se manifesta onde há ordem espiritual. Agora, deixa eu terminar com o exemplo de Jesus, né? Porque o João diz assim mesmo. Olha o que o apóstolo, o João Batista diz. Olha, eu na verdade batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, o João falando de Jesus. Eu batizo com água, eu só batizo com água. Mas ele, quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O João tinha essa revelação, ele começa a ensinar isso. Aí Jesus vem. Esse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo vem. E ele aparece justamente na hora que o João está batizando as pessoas. E Jesus se coloca ali para ser batizado pelo João. O João diz, não, você é o cara que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eu só batizo com água. Você que tem que me batizar. E Jesus diz, você vai me batizar para que se cumpra toda a justiça. Você tem que me batizar. Jesus está se colocando debaixo. Deus está se colocando debaixo da autoridade do Joãozinho. Estão comigo? O homem Jesus está se colocando debaixo da autoridade do Joãozinho Batista. E o João Batista batiza ele. Não é? Ele se curva ali, Jesus se curva, se prostra ali na água, e ele é mergulhado pelo João, e ele levanta. Eu quero ler esse versículo. Eu quero ler esse versículo para terminar. Meu Deus do céu. Olha só o que diz. Olha só o que diz. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Olha só. Nenhuma vez você vai ver isso acontecer antes do batismo dele, ou antes dessa submissão ao João. Irmãos, isso é incrível. Ele não faz nenhum milagre antes desse momento. Ele não expulsa demônios antes desse momento. Ele não faz nada. Ele não viu o céu se abrir a não ser nesse momento. E aí fala aqui o versículo 22. E o Espírito Santo. Nós estamos falando que a submissão atrai o poder do Espírito Santo. E fala que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado. Pá! Esse é o efeito sonoro. Foi um trovão. Em ti me compraz. Uau! Quando ele se submete ao João, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e ele ouve a voz de Deus revelando o propósito dele, a identidade dele. Você é meu filho amado, aleluia. Aí o que vai acontecer depois disso, pastor? Fala aí para mim. O próximo versículo já é Lucas 4. E vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O que encheu Jesus do Espírito Santo? A submissão às autoridades. Vocês entenderam? Então, o batismo é esse enchimento do Espírito Santo, não é um evento isolado. Na verdade, é um processo que eu tenho que buscar sempre. Falando a palavra,
louvando a Deus. Que mais? Gratidão como estilo de vida. E me submetendo às minhas autoridades. Vou me submeter ao meu chefe. Por que não? A Bíblia diz: sede submissos às vossas autoridades, segundo a carne, não somente aos bons e cordatos, mas aos maus e insensatos. Sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. Sabe que está na sua Bíblia isso? Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Loucura, né? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Cadê o louvor? Corre aqui o louvor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero permanecer cheio do Espírito Santo. Porque eu descobri que a igreja primitiva se dava pelo Espírito Santo. Ok? Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Ora, se vós que sois maus saber dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quem quer o Espírito Santo? Nós precisamos pedir. Você já entendeu hoje a necessidade dele. Você entendeu como que você se enche do Espírito Santo na prática. E agora você pode pedir. O Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero te fazer esse desafio. Você está aí com a sua família, junta aí sua família. Está só com a sua esposa, junta aí com a esposa. Está sozinho, se junta a alguém. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre a Efésios Church. 12 homens. E eles foram cheios do Espírito Santo. Vamos colocar as mãos uns sobre os outros. O Espírito Santo está em nós. Jesus disse que quando ele viesse, ele estaria conosco e em nós para sempre. Abraça essa pessoa aí pertinho, toca nela. Enquanto nós louvamos e adoramos o Senhor, vamos pedir o Espírito Santo. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós já entendemos que na verdade Deus se manifesta em 3 pessoas. Ele é só um, mas Ele se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, que está sentado no trono, diz a tua palavra. Deus Filho, que está à destra de Deus Pai. E o Espírito Santo que está dentro de nós. Dentro de nós. O Deus executivo, aquele que é o outro Consolador, que veio para continuar a obra de Cristo na terra. Ele está aqui. É Ele que está fazendo a obra. Ele é Deus, Ele não é uma força, Ele não é um poder, Ele é uma pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer uma força, um poder. Ele é uma pessoa. Vamos clamar, vamos buscar o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus.